Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Vamos avançando no nosso estudo e hoje nós vamos estudar 1 João, capítulo 2, verso 18, onde se lê: Filhinhos, esta é a última hora. E assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que esta é a última hora. Bom, queridos, nós vemos aqui primeiro o apóstolo João nos dizendo, que estamos na última hora, desde a época dele, ou seja, lá do final do século I até agora, quase 2000 anos, estamos nessa última hora. O que quer dizer essa última hora, queridos? É que estamos no último momento, a última dispensação, dentro do plano de Deus na história da humanidade. Por que estamos na última? Porque tudo o que tinha que ser realizado da parte de Deus já foi realizado. Deus fez a criação, Deus ensinou os princípios da lei para o ser humano, Deus enviou o Evangelho, enviou Jesus Cristo para morrer na cruz por nós, para nos libertar do pecado, e enviou seu Espírito Santo. Ou seja, da parte de Deus, queridos, já foi tudo concluído. Agora, claro, o que falta é a realização do fim dos tempos, mas da parte dele, fora a questão do último julgamento, já está tudo pronto. Por isso que ele fala, olha, é a última hora, foi tudo finalizado. Então, agora, a qualquer momento, queridos, qualquer momento, Deus pode finalizar a história da humanidade. Deus pode encerrar aqui a realização dele no plano terrestre, e pode trazer novos céus e nova terra a qualquer momento. Ok? Claro, cumpridas as profecias, mas da parte dele, da missão principal dele na terra, já foi concluído. E é claro que o passar do tempo já foi longo, desde essas palavras de João, e já era previsto, queridos, que muitas pessoas do mundo zombariam disso, já que passou-se tanto tempo. Nós lemos em 2 Pedro, capítulo 3, verso 3, o apóstolo Pedro diz assim: Antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombando e seguindo suas próprias paixões. Eles dirão, veja só, se não é exatamente o que se fala hoje, eles dirão: o que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Não há pessoas que questionam, cadê a volta de Jesus, quando é que ele vem, até agora? Pois é, isso já estava previsto, e o texto continua. Mas eles deliberadamente se esquecem de que há muito tempo, pela palavra de Deus, existiam céus e terra, esta formada da água e pela água. E pela água o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Então o apóstolo Pedro faz um paralelo aqui da volta de Jesus, com a questão do dilúvio, que também zombaram, de Noé. Noé passou, se não me engano, 70 anos construindo a arca e as pessoas zombando, Cadê que não vem essa chuva até agora, 70 anos e nada, E zombaram de Noé, porém, o que estava previsto ocorreu. Da mesma forma, acontece com a volta de Jesus. E o texto continua de 2 Pedro, capítulo 3. Não se esqueçam disto, amados. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Se 1000 anos é como um dia, para Deus só passaram 2 dias, desde a vinda de Jesus. Então, para ele ainda foi pouquíssimo tempo, queridos? O Senhor não demora em cumprir sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, para que todos cheguem ao arrependimento. Veja, queridos, tem gente que diz, ele demora demais, está demorando demais. Olha, que bom. Eu, pelo menos, sou muito grato, porque se Jesus tivesse voltado no ano 500, no ano 800, no ano 1000, 1900, bom, eu não teria nascido e eu não teria a chance de conhecer o Evangelho, eu não teria a chance de ir para a glória, Então, por mim e por você, Deus ainda está aguardando, E por outros que ainda virão a se converter. Então, Deus está aguardando, que todos esses que têm para serem salvos se arrependam e se convertam. E o texto continua: o dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será desnudada. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Essa é a grande pergunta, se tudo vai acabar. Esse mundo presente tem os dias contados, como nós vamos viver, queridos? E o apóstolo Pedro dá a resposta: vivam de maneira santa e piedosa,
esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Portanto, amados, enquanto esperam essas coisas, empenhem-se para serem encontrados por Ele em paz, imaculados e inculpáveis. É assim que nós devemos estar, queridos, em paz, imaculados e inculpáveis. Né? E, queridos, uma das principais marcas que nós lemos, que a gente vê no Novo Testamento, dos últimos tempos, desse período do fim, é a multiplicação estrondosa de enganadores. Né? Jesus já previu que viriam muitos e muitos enganadores. Lá em Mateus 24, você lê lá no verso 4, Jesus respondeu: cuidado que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. No verso 11, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. No verso 24, pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas, que realizarão grandes sinais e maravilhas para, se possível, enganar até os eleitos. E Jesus diz, enfatiza, enfoca: vejam que eu os avisei antecipadamente. Vejam que eu os avisei antecipadamente. Então veja, queridos, eu já falei isso em outras lições e eu repito, não é sinal de uma pessoa ser de Deus se ela realiza sinais e maravilhas. Jesus deixa bem claro que falsos cristos e falsos profetas realizarão grandes sinais. Não são sinais pequenos, são grandes e maravilhas. E veja que Jesus não está dizendo aqui que vai ser maravilhas falsas, né? Vai ser só um truque de mágica. Não, eles realizarão realmente. Eles terão poder. As trevas têm poder, queridos. Você acha que Satanás não tem poder? Você acha que os demônios não têm poder? Né? É claro que eles vão realizar sinais, queridos, para enganar as pessoas. Então, se você vê uma pessoa que fazendo um grande sinal, uma grande maravilha, né, realizando um milagre estrondoso, mas prega algo diferente do Evangelho de Jesus Cristo, do Novo Testamento, do que os apóstolos pregavam, se prega uma mensagem diferente, fuja, meu irmão, fuja, porque a probabilidade é muito grande que seja um falso profeta, um falso homem de Deus, um enganador. Lembre-se que Satanás, ele não aparece de chifre e tridente, queridos. Ele se disfarça de anjo de luz. Lembre-se sempre, queridos, que Jesus nos ensinou a identificar uma árvore pelos frutos. E frutos não são milagres, né? É o caráter da pessoa, a virtude da pessoa, o que está sendo pregado. Né? Então é assim que nós analisamos se uma pessoa é um servo de Cristo ou não. Em Atos capítulo 20, o apóstolo Paulo diz: sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. E dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade a fim de atrair os discípulos. Portanto, vigiem. Essa é a nossa missão aqui na Terra, queridos. Vigiarmos e termos cuidado. Aí você pensa, não, mas é tão difícil a vida que ainda a gente tem que se preocupar com enganadores? Sim, meus queridos. Mas basta você conhecer o Evangelho, basta você conhecer Jesus Cristo. Se uma determinada pessoa, você olha e vê, ela se parece com Cristo, ela anda como Jesus, ela prega como Jesus, ela fala das coisas que Jesus falava, é fácil identificar isso, queridos. É interessante que as pessoas do mundo, eu já comentei aqui, identificam isso melhor, muitas vezes, que os cristãos. Os cristãos acabam seguindo qualquer um que aparece, que se auto-intitula pastor, bispo, profeta, apóstolo, e os cristãos muitas vezes seguem como cordeiros bobos indo para o matadouro. A gente tem que ter cuidado, queridos. As pessoas do mundo, elas olham e veem, não, isso aí é um enganador, com certeza é um enganador. Então que a gente fique esperto, olhe se a pessoa se parece com Jesus ou não. E é interessante que o apóstolo João, ele fala no nosso versículo aqui, no verso 18, ele diz, olha, muitos anticristos têm surgido. Veja aqui como é interessante, As pessoas falam do anticristo, que é um personagem realmente central nos últimos tempos, mas não é apenas um anticristo, Há o anticristo principal, que é aquele que vai desencadear, vai provocar toda a grande tribulação e o fim dos tempos, enfim, mas ao longo da história muitos anticristos surgiram. E o que caracteriza um anticristo? A própria palavra diz, anticristo é uma pessoa contra Cristo, contra o Evangelho. Então qualquer pessoa que se levanta e vive em oposição ao Evangelho, esse
pode ser um anticristo, né? Porque ele está se levantando contra Cristo. Né? Por exemplo, as heresias do tempo do apóstolo João, né, que nós já comentamos, o gnosticismo, foi uma espécie de anticristo da época. Né? Os gnósticos, que perverteram uma boa parte do cristianismo, trouxe grandes problemas para o cristianismo, durou um século, até 2 séculos, até desaparecer, então trouxe muitos problemas e trouxe um perigo para a igreja, inclusive, perder toda a verdade do evangelho. Né? Mas claro que haverá o anticristo, o que a Bíblia chama de o filho da perdição, esse sim um personagem único, mencionado, por exemplo, em 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 3, que está escrito lá: não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Este se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus, ou é objeto de adoração, a ponto de se assentar no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. Veja só a ousadia do anticristo, né, queridos? Bom, mas isso a gente pode mencionar em outros momentos. A questão é, queridos, estamos nos últimos tempos. Nós precisamos viver com essa realidade, que Jesus pode voltar, pode chegar, né, o desencadear da história, a gente tem que estar com a vida limpa, com a vida correta, aguardando o nosso Senhor e Salvador, né, de cabeça erguida, né, vivendo o Evangelho de verdade. Meus amados, que você possa viver isso hoje, esteja preparado, né, e que você tenha um testemunho de cristão a dar. Ok, meus queridos? Que Deus lhes abençoe, a graça e a paz do Senhor.